pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Que Rola Por Aí. Hoje estou recebendo a Ana Kelly Souto, que é uma grande professora acadêmica, universitária, é isso? Eu falei certo? Seja bem-vindo ao nosso podcast, mas antes quero mandar um abraço pro pessoal sempre tá com a gente, pessoal de Mato Grosso, o pessoal de Águas Lindas de Goiás, pessoal do Distrito Federal, um abraço, o pessoal manda muitas mensagens no direct do Que Rola Por Aí. Quero falar pra vocês que não é só show, a gente não mostra um entretenimento, a gente bate papo com muitas pessoas importantes também, assim como você. Você viu? Tem muitas bacanas. Teve alguns ex-BBB que, inclusive, quero também trazer você fora um pouquinho da sua zona de conforto pra estar batendo papo com essas celebridades aí com a gente, tá? Seja bem-vindo, se apresente pro pessoal. Então, eu sou Ana Kelly, sou professora universitária na área de escritora, tô vendo um livro lá. Escritora, esse livro ele foi publicado em 2003, 2005, mais especificamente. Deixa eu só virar, tá à vontade. Só virar aqui. E aí ele foi esgotado e os tempos passaram e eu achei que ele tá mais atual agora do que antes. Foi esgotado porque o assunto... Ele fala de que esse livro? Racionalismo... Racionalismo contra o totalitarismo. A pesquisa originária foi uma pesquisa de mestrado. Eu estudei esse filósofo, né, um filósofo austríaco chamado Karl Popper. Ele é mais conhecido como filósofo da ciência. E a minha pesquisa vai mais na vertente da política. Mas aí eu faço uma análise a partir da filosofia da ciência, chegando na política. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita coisa para me perguntar. Quando eu vi que ia bater um papo com você e via o seu leque de conhecimento que você faz, que é curioso, muita coisa, sabe? Você é natural da onde? Primeiro vamos Anápolis. Anápolis. Então quem nasce em Anápolis é o que mesmo? Anapolino. Anapolino, né? Então sua família toda é de lá? Minha família é de lá, mas eu não morei lá muito tempo, não. Logo eu me mudei de lá. E vou te falar uma coisa, Goiânia tá no seu coração agora. Goiânia. Eu vou te falar, sou de Mato Grosso, na verdade. Quando eu vim pra cá, eu falei, cara, beber água de Goiânia não volta mais, né? Goiânia é bom. Então, deixa eu te falar. Aí você saiu de lá e a filosofia, a literatura, sempre foi algo assim que mexeu com você? Eu gostava de filosofia, mas eu não sabia que era filosofia, assim, eu não sabia dar nome a isso. E quando eu estava no terceiro ano, eu tive aula de filosofia no ensino médio, e aí foi meu primeiro vestibular, foi realmente uma escolha. E eu nunca mais saí. Eu me lembro que eu morava no interior, depois de Anápolis eu fui para outras cidades, mas eu morava no interior e eu vim a Goiânia, mas raramente, não andava muito. A primeira vez que eu cheguei no setor universitário, na praça universitária, outro dia o meu filho me perguntou qual Seu é o lugar... filho, o meu filho tá aí? Pequenininho ele, né? Pequenininho, bebê. Ele perguntou assim, qual, mamãe, o lugar que você já foi que mais te impactou? Eu falei, sem sombra de dúvida, foi a Praça Universitária. Quando eu cheguei, que eu olhei, né, a PUC, cara, a UFG... Isso também acho que me impactou também. Eu olhei e falei assim, nossa, todo mundo aqui faz faculdade? E eu entrei como aluna e nunca mais saí. Mas não foi repetente, não, é porque eu continuei. Não, porque continuou. E hoje, assim, eu estava vendo algumas coisas, a gente está vivendo num mundo meio, assim, desordeiro, pode-se dizer, né? E eu fico vendo, assim, eu vi uma imagem na internet agora, esses dias, de um professor que foi o último dia de aula dele, ensino médio, o último dia de aula dele, já aposentado, e as crianças fez um corredor para... Você viu? Eu achei tão bonito. É emocionante, porque assim, a gente até estava falando aqui com a produção aqui, a gente tem algumas culturas em outros países que deveria ter como exemplo, né? E lá no Japão, os professores, não que aqui não seja, porque ainda, como se diz, há pessoas boas, mas os professores são vistos como é que eu falo? Como assim, herói. Senhores que detêm o conhecimento. Exatamente. E eu fico tão indignado, tão triste quando vejo alguns alunos desrespeitar os professores. Eu tiro por base, quando eu via o professor fora da sala de aula, quando eu era pequeno, falava, mãe, olha lá minha professora. Eu ficava até... porque assim, pra gente é como se fosse um artista, entendeu? Se ficava até meio receoso de chegar, falei, nossa, eu queria chegar e falar oi e tal. Né? E assim... Você vê que isso começou a mudar? Mais por questão de princípios, educação. Eu acho que as coisas foram ficando mais soltas, a gente vai falar do livro, porque você vai ter muito papo, né? Sim, mais relaxadas, acho que tudo isso. Mas uma coisa, eu acho que os professores têm responsabilidade nisso.
existe um certo tipo de cultura pedagógica que foi levada assim, a um extremo. Antes, os professores eram muito autoritários, e acho que aquilo não era bom. Por outro lado, saiu desse autoritarismo que muitos professores tinham, né, às vezes até de palmatória e coisa assim, e foi para um outro extremo, que é, não, camaradagem, sou amigo, todo mundo aqui sabe igual, vamos compartilhar, eu aprendo com você, você aprende comigo. A partir do momento que o professor sai deste lugar de conhecimento e é um igual, ele se torna um colega com o aluno. Então, ele trata igual, ele trata o coleguinha, já que o professor não sabe mais, não está em um patamar mais alto do que ele. O professor tem que saber mais, gente, senão, se ele não souber mais, o que ele está fazendo lá? É verdade, né? Tem e aí, muito então, isso. o respeito vai embora, né? Se é um igual nesse sentido de tá todo mundo igual. Eu entendi perfeitamente, não, galera, que o professor não tem que tratar os alunos, claro, assim, né? Mas a questão quando você tem que ter uma imposição em cima da situação. Claro, e por hoje isso tá que tem que ter perdido. um currículo, eu tenho que ter tido anos de escola a mais do que ele e eu tenho que saber mais coisas. Com certeza. Eu vou falar aqui, vou fazer uma pergunta agora, mas você não precisa responder. Você está com quantos anos na profissão, mais ou menos? Nossa, eu iniciei, eu fui muito precoce, eu iniciei na universidade em 2001. 2001? Já tem chão de professora universitária. Mas assim, eu já comecei praticamente na universidade. Já tem cara de professora mesmo, né? Mas eu sempre gostei de ser professora. Eu me lembro que minhas brincadeiras preferidas era dar aula. Só que eu nunca gostava de ser aluna, eu gostava de ser Ana, não, que orgulho, hein? Que orgulho que é para os seus pais, hein? Que massa. Cara, e eu vou falar uma coisa, você vai ter que vir muitas vezes aqui no Que Rola Por Aí. Nossa, deixa eu te falar uma coisa. Tá, o seu livro, como é que é? Hoje a política está meio bagunçada, né? Pois é. Este livro, embora ele, né, racionalismo crítico contra o totalitarismo, eu estudo Karl Popper, que é um filósofo também conhecido pela política. E ele pode baixar gratuitamente, viu, por essa editora da FI. Eu trouxe ele numa versão impressa, que você pode, no site da editora, se você quiser impresso, você baixa lá impresso e aí você paga, acho que é R$35 ou R$38. Mas senão você baixa o PDF gratuitamente. Então, essa editora ela é bem interessante por isso. Torna mais acessível, né? Porque a partir de agora, assim, o livro impresso, assim, é um certo luxo, né? Agora. Então, quem quiser, paga. Sim. Mas o acesso é aberto. E assim, a gente vai ter que falar aqui, hoje como é que você vê o cenário político? Ou você prefere não falar? Assim, a política... Tá tão complicado a gente falar alguma coisa hoje, né? Mas assim, é porque eu não sei mesmo da política, essa política do cotidiano partidário, eu realmente não, assim, eu acompanho como qualquer outra pessoa por televisão. Mas sua opinião, a opinião da Ana. Eu acho que as pessoas se informam pouco e opinam muito. Cara, você falou pouco, mas falou muito agora. Fica todo mundo na superficialidade. Quando você vai olhar a rigor, o outro acusa o outro do que ele próprio faz, e isso dos dois lados, né? As pessoas, falamos muito mal dos políticos, mas eu acho que os políticos são um reflexo de quem vota. Acho que nós temos que melhorar, não são os políticos, são os eleitores. A gente tem que aprender, e nesse ponto eu sou bastante popperiana, assim, a chamar a responsabilidade pra gente, sabe? Então não é culpa dos políticos, é culpa minha, sua, que votamos errado. Aquelas pessoas só estão lá porque nós votamos, ou que elas não vieram voto, de outro né? planeta. Ou que omite, né? Então, votamos muito mal. E isso é por falta de escolaridade, falta de informação correta, né? Então a responsabilidade é nossa. Esse é o seu primeiro livro? Esse é o primeiro livro que eu publiquei, a segunda edição. A segunda edição. Aí eu tenho outros escritos, mas não em forma de livro, mas de capítulos, em revista, capítulo em livro. Só meu, por enquanto, só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você falando que tem algumas situações sobre religião, né? Você que estudou, né, sobre algumas situações. Qual é o nome do... Então, por um bom tempo eu me interessei por filosofia política e filosofia da ciência. Mas a gente vai cansando também, né? Eu, como professora, assim, eu sempre reviso os textos. Eu não sou daquela professora que usa todo semestre os mesmos textos. Conduzindo agora porque eu quero levar ela para uma outra vertente, já sabe, né? E aí, então, eu fui migrando, assim, e agora eu estou fazendo
eu faço 2 doutorados. Poxa, tipo assim, quando descansa eu carrego pedra. Eles se comunicam. Mas uma das pesquisas, eu estudo a questão da beleza, da educação pela via da beleza em Santo Agostinho de Hipona. E na outra área, eu faço uma outra pesquisa, que é nas ciências da religião, que é a questão da arte, da beleza também, em Frei Nazareno Confalone. Olha só. Que é um artista dominicano, frei dominicano, italiano, que migrou para Goiás na década de 50. Olha isso. E fundou a Escola de Belas Artes. Ele que estruturou as artes no estado de Goiás, assim. Acho que sem o Confalone nós não teríamos essa leva Confalone. de Ciron. Ele veio para cá, estabeleceu aqui. Ele morreu aqui. Morreu ali aqui. É a paróquia São Judas Tadeu, Sim. no setor Coimbra. Foi ele o idealizador que desenhou e, claro, outras pessoas executaram o projeto, né? Mas ele que angariou fundos e tudo mais. Ele está enterrado lá na igreja. Ele está enterrado na igreja. Nossa, eu vou te falar uma coisa. Eu adoro esse tipo de assunto também. E, assim, depois eu vou te fazer um convite em off aqui. Mas, assim, a gente vê que a Igreja Católica, ela estabeleceu, acho que, logicamente, no mundo inteiro, até mesmo nos países que não adotam o cristianismo, né? O catolicismo, também estabeleceu em algumas regiões. E eu vejo que em Goiás tem essa força, né, de vários. Teve o Padre Pelágio, né, que teve toda uma história, né, a Trindade tem uma história bonita, e ele e o Frei, Frei Nazareno, ele está enterrado lá. Na São Judas Tadeu, ali no setor Coimbra. E tem um monumento lá e tudo. Tem o lugar dele lá onde ele está. E assim, uma coisa bem bacana é que a igreja sempre esteve ao lado das artes, né? Por exemplo, não só aqui em Goiás, nós estamos falando de Goiás, mas, por exemplo, nosso primeiro referencial de artes, né? Claro que tem as artes dos índios, né? Mas aí a gente entraria para uma outra coisa a respeito. Mas, assim, é Veiga Vale, que é justamente em Trindade, né? Sim. Quando encontraram o medalhão, né? Era um medalhão já destruído pela água, então levaram para o Veiga Vale e ele que esculpiu aquela imagem, o Pai, o Filho e a Virgem Maria e o Espírito Santo. Aquela imagem estava no centro de Trindade. Aí né? a Santíssima Trindade. Isso. Aquela ideia, né, que quando você pensa na festa da Trindade, na festa do Divino Pai Eterno, a primeira imagem que te vem é aquele lá, que foi o Veiga Vale que fez, né? E ela foi sendo reproduzida. Então, assim, é interessante pensar que a arte, ela condiciona um olhar e um jeito de cultuar a oração, a prática religiosa. É impossível pensar a cidade de Trindade ou a peregrinação agora fora desse contexto do Veiga Vale. Então, ele ditou um jeito de rezar, um jeito de ascese, um jeito de meditação. E assim, hoje eu vejo... eu estava vendo alguma história de Goiás, tem na história da geohistória de Goiás, tem toda essa situação, falando exatamente do Veiga Vale, do Padre Pelágio, e hoje a festa de Trindade ela se tornou muito forte, né, devido também a eles, né, esses responsáveis, né. Foi estimulando e crescendo, né? E a partir dessa devoção, hoje eu não saberia te dizer se é a maior, mas certamente uma das maiores. É verdade, é uma das maiores, né? E está crescendo cada ano. E assim, a gente vê muita história. Como é que você vê sobre as canonizações, né? Os papas? Como é que você vê hoje o papado hoje? Você tem uma opinião a falar sobre isso ou é delicado você falar sobre isso? Não é. Mas assim, eu penso que a igreja já teve vários erros, né? Porque a igreja é feita de Você acha homens que hoje a santos igreja católica ela deu uma caída em sentido assim? O catolicismo, vamos falar aqui, falar dos papas. Você acha que tantas coisas que acontecem, porque são seres humanos, né? Você acha que deu uma... Olha, eu acho que não, porque eu penso que, às vezes a gente ouve falar assim, a igreja tem perdido fiéis. Não perde fiéis, perdemos infiéis. Infiéis. Aqueles, sabe, assim, eu tinha um amigo, mas descobri que ele era falso. Entendi. Nunca foi seu amigo. Entendi. Então, nós não perdemos fiéis. A igreja católica está perdendo fiéis para, sei lá, XY. Nunca foram.
Então, acho que não está perdendo, não. E acho que essa não é uma preocupação, não, pelo menos não deveria ser uma preocupação dos católicos, sabe? Nós podemos reduzir a 12, que não tem problema. Porque é o seguinte, você falou uma coisa, é verdade, você não perde fiéis, você perde infiéis, né? Você falou tudo, realmente. E a gente tem uma história muito bacana, porque a gente faz, o pessoal da produção que rola por aí, a gente faz os documentários. E eu estava fazendo um documentário agora, e a gente tem que finalizar, sobre um possível corpo incorrupto, ou corpo incorruptível. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu nunca acompanhei assim de perto, mas eu sei relatos de alguns. E me parece que eles existem de fato, assim. Não é uma coisa que eu tenho estudado, que eu tenho observado, que eu saberia te dizer mais profundamente. Mas, assim, em relação ao Papa, que você estava perguntando, aquilo, né? Vários erros já foram cometidos, porque a igreja é feita de homens santos, mas também de pecadores, né? Pecadores. Mas, por outro lado, eu acho que cada tempo tem um Papa muito apropriado para aquela época. Porque a função dos Papas é levar a palavra do Cristo, levar os evangelhos. E se você pegar o Papa mais corrupto da história, aquele que já foi excomungado até pela própria igreja... Nossa, me corrija uma coisa, você falou um negócio, eu lembrei, olha, marque no que você parou. E teve realmente esse Papa, inclusive parece que foi... alguns papas, por exemplo, o Rodrigo Borgia, um Papa espanhol, teve, parece, não que ele tenha sido excomungado, mas foi um Papa que, eu não sou especialista em Papa, mas parece que foi um Papa bastante problemático. Mas você pega até mesmo um desse, ele foi corrupto no sentido assim, de dinheiro, de ter filhos, mas ele nunca mudou aquilo que é crucial e essencial, que é o evangelho, que é a prática, a doutrina católica, sabe? Isso não mudou. Então, isso está preservado. Então, assim, de alguma maneira, isso fica preservado. Claro que existem outras coisas ruins que acontecem. Teve um julgamento de um Papa que foi até, ele foi tirado até foi desenterrado, foi julgado. Eu não conheço toda a história. São Malaquias fez a previsão de todos os 112 papas. E fala de cada um deles e as suas particularidades. Inclusive, a gente estava gravando, ontem eu gravei o documentário sobre isso, e fala sobre a particularidade de cada um deles. E ele escreveu sobre cada um deles e a precisão codificadas, entendeu? E assim, igual você falou, a gente não sabe tudo, mas assim, quem erra é o ser humano, né? Por exemplo, Dalai Lama cometeu uma situação que foi, né? Eu acho, né, você não consegue pegar ninguém que é inteiramente, né? Só Cristo, né? As outras pessoas, você tem aspectos, né? E, por exemplo, o Papa Francisco, né? Que você deve estar perguntando por causa dele. Hoje, muita gente dentro da própria igreja, às vezes fala mal de coisas assim. Eu vejo que ele, para esses tempos conturbados de hoje, ele é o Papa perfeito para essa época, sabe? Ele é uma pessoa aberta, ele ouve, ele acolhe as opiniões, e eu sou fã do Papa Francisco. Sim, você gosta dele. Eu gosto. Ele é uma pessoa bem carismática, né? E como é para você, Ana, os seus alunos devem, né, assim, idolatrar você pelo seu conhecimento. Eu falo pelo seguinte, dá para ver que você é uma pessoa esclarecida, tem muito conhecimento. Você pretende, qual é o seu projeto hoje de vida? Você pretende aprofundar mais, né, na escritura, né, em relação, eu falo na parte literária, escrever mais livros, como é que é? Assim, eu gosto de dar aula, isso é uma coisa que eu gosto sempre. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estudar. Eu falei que eu gostava de, quando era criança, de dar aula, mas eu gosto de ser na condição de aluna também. Eu gosto de assistir aula, e tanto quanto eu gosto de dar aula. Então, isso eu quero continuar fazendo. Mas talvez mudar um pouco da forma, porque hoje eu ainda conversava com um colega, falei assim, talvez seja a primeira vez na história que os professores tomaram as rédeas das aulas nas suas mãos, porque nós estávamos sempre à mercê das escolas, que tinham que te contratar, que pagava quanto elas queriam. E não importa se você era um professor brilhante, mediano ou ruim, a aula era igual na escola X para todo mundo. Agora não. Agora você pode vender, né? Sempre pegou mal a falar vender aulas, né? Não pegou não, eu entendi, porque assim, eu acho assim, tem que ser valorizado. Inclusive a gente fala dar aulas, né? Não podia nem falar vender aulas, e afinal de contas é vender aulas. A internet não ajudou.
Então, agora, assim, os professores, meus colegas, alguns, nunca ganharam tanto. O que eles ganhavam em um semestre, estão ganhando em uma semana, né? Porque a internet possibilitou isso. Isso fico muito feliz de poder ver meus colegas produzindo e sendo bem remunerados por isso. E de uma certa forma, isso aí como se diz, é algo que vocês buscaram, vocês trabalharam para isso. E só com a internet permitiu, né? Exatamente. Hoje você também é contratada. Eu sou professora da PUC. Assim. Assim, adoro estar na universidade, porque assim... A PUC, eu adoro a PUC. Eu quero agradecer, mandar um abraço pro pessoal da TV PUC, que o Rola Por aí passou por lá, e a gente foi muito bem recebido, né? Pessoal, foi muito bacana. Eu vejo assim, hoje com a internet, muitas pessoas estão num movimento assim, a universidade, o curso superior não tem valor, porque não serve para nada, e estão fazendo cursos avulsos na internet. Eu penso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, uma coisa, você falou, acho que o presencial, a internet nunca vai tirar o presencial. E a universidade, né, o próprio universo, é o conhecimento universal. Assim, é na universidade que você produz conhecimento, ciência. Não tem como eu fazer ciência, fazer pesquisa sozinha na minha casa. Eu faço ciência em confraria, com o outro, com os meus pares. Então, assim, isso é um tipo de conhecimento. Você dá palestra também? Eu já fiz algumas, eu já até a gente começa com os amigos, né? Eu tenho uma amiga que ela é franqueada do Boticário, da Ana Capri, da Arezzo. Ela já me convidou para fazer umas palestras lá para a equipe deles. Foi bacana, eu gostei. Foi bacana. Você pretende aprofundar nessa... eu acho que sim, eu acho que sim. Eu estou agora assim, num movimento de mudança. Assim. O que você... Assim, a gente já falou que a inovação, a internet vem realmente para inovar muita coisa, em muitas áreas. O que você acha que pode melhorar mais ainda e agregar mais ainda na educação? Olha, assim, eu penso que a forma de trabalho está mudando, então a forma de buscar conhecimento também. Tem um filósofo italiano, Domenico De Masi, que fala do ócio criativo. E aí, cada vez mais, esse trabalho manual, braçal, vai ser substituído pelas máquinas. E o que vai sobrar para a gente com a inteligência artificial, principalmente agora, né, que nem a automação, assim, o processo criativo mesmo, né? Aquilo que passa pela sensibilidade humana. Então, assim, cada vez mais, antes era só o trabalho intelectual, agora é o trabalho intelectual que perpassa por uma sensibilidade mais sofisticada. E aí eu penso que a educação vai ter que ir muito por essa via. Então, eu penso que filosofia nunca esteve tão em alta quanto agora, sabe? Porque Você acha, assim, você tem alguma crítica para... Assim, conhecimento da internet, como a gente falou, chegou para ajudar. Mas, às vezes, o fato de assim, ter muita informação e, às vezes, não passa aquela informação assim, muito assertiva. Ou, às vezes, é uma coisa... Às vezes, se o aluno, uma pessoa que está buscando uma informação na internet, tem um leque de informação. Isso é bom ou é ruim? Você acha que esse lance de aprender à distância, você acha que isso tem um certo, como se diz, perigo? Tem coisa boa e coisa ruim, como em todos os lugares, né? Mas, assim, antes também tinha, assim, tem muita faculdade boa, né? Uma PUC, por exemplo, uma Pontifícia Universidade Católica. Tem uma tradição, né? Que existe uma Pontifícia Universidade Católica no mundo todo. Então, mas tem um monte de unisquina aí da Fafefi-Fofu, dessa faculdade, a faculdade Fafefi. E assim, sempre teve. E na internet não é diferente. Tem muita gente que imposta a voz e fala grosso e sabe nada. Não tem como. Tá enchendo linguiça. Tá enchendo linguiça, ele quer. Então, assim, eu acho que. E aí a necessidade de você se autoeducar e ter filtros também, para não deixar pensar pela própria cabeça. Daí também a filosofia te ajuda a pensar e separar o joio do trigo, sabe? Porque algumas pessoas te envolvem ali, mas se você for secar o bagaço, sobra nada. É verdade, faz sentido. Sobre o livro, vamos falar algumas particularidades aqui do seu livro. O que você... tem alguma coisa que você citaria aqui no livro que você acha bacana? Então, o Karl Popper, ele é um pensador do liberalismo e ele morreu, assim, outro dia eu falei assim, o Karl Popper é um filósofo contemporâneo, ele morreu em 94, e um colega pegou e falou assim, contemporâneo, morreu em 94, e gente, mas assim, é porque na filosofia, quando você fala filosofia, o povo já pensa assim, século XII ou 5 antes de Cristo. Então, para mim, 94, eu já estava viva, então é contemporâneo. E, assim, ele é de uma história recente. Então, assim, ele eu acho que é um dos principais filósofos do liberalismo do século XX.
Então, assim, ele com a Segunda Guerra Mundial, ele deixa a Áustria e vai para a Inglaterra. E ele tinha programa de rádio. Então, ele tinha programa de rádio? Ele era sempre entrevistado da BBC de Londres. Que ele falava de política, de democracias liberais. E ele dizia, assim, que homens como Saddam Hussein deveriam ser banidos da face da terra. E isso, eu gosto de falar disso para mostrar como a filosofia é aplicada, sabe? Porque a gente acha que a filosofia, assim, está muito distante, que não tem aplicabilidade. E o alcance dela, o escopo dela é demorado, não é de hoje para amanhã, mas ao longo do tempo vai acontecendo. Então, ele é um liberal, um filósofo, né, que residiu na Inglaterra. E ele tinha muitos seguidores, assim? Tinha, porque né, ele era já um pensador reconhecido. Então, que escreve livros, que faz palestras. Então, um programa na BBC de Londres tinha um alcance, com certeza, né? Poxa. E aí é um homem que falava desses princípios das democracias. E ele falava que a democracia tem vários problemas, mas que de todos os modelos de pensar a política conhecido historicamente, o menos maléfico eram as democracias. Então, assim, ou você estava de má fé e não reconhecer isso, assim, de sacanagem, de má fé, querendo alguma coisa, ou era um perfeito idiota, né? Ele defendeu, então... As democracias liberais. Ele falava que o melhor, ele nunca respirou, embora ele morasse na Inglaterra, ele nunca respirou tanta liberdade quanto nos Estados Unidos. E aí ele está falando dos Estados Unidos aí da década de 60, 70, 80, né? E ele era um apaixonado pelas democracias liberais, mesmo com todos os problemas. E aí ele falava que homens como Saddam Hussein deveriam ser banidos da face da terra. Ele foi super a favor da E assim, tempos depois, o que acontece com... Ele não presenciou já, que ele morreu em 94, mas foi isso que tem sido feito, né? Com críticas também a esse procedimento. E ele achava que o mundo que não se abrisse às democracias deveriam ser assim... como criar um muro. Então, vocês ficam daí porque nós não vamos conversar com você, porque o apelo último dele é o argumento. Então, o racionalismo. Se ele vesse a situação de alguns presidentes apoiando alguns ditadores, igual hoje a gente tem um país, o Brasil é democrático, é essa a intenção, mas não compactua com alguns presidentes apoiando ditadores. A gente vê o caos que está a Venezuela, por exemplo. O Karl Popper, ele tem um livro de política dele, muito conhecido, que é Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E aí ele faz esse contraponto entre sociedade aberta e sociedade fechada. Sociedade fechada, para ele dá alguns exemplos. Seria a sociedade, por exemplo, que o Platão escreve na República. Desculpe meus amigos que gostam, que são estudiosos do Platão, que eles morrem com as críticas do Karl Popper ao Platão, fala que não são devidas. Mas para ele é platonismo, o pensamento do Hegel, o cristianismo, não o cristianismo primitivo, mas depois o que se torna toda perspectiva política que pensa um modelo e diz, essa aqui é a sociedade que nós queremos chegar. Ele acha que, ele chama de sociedade fechada, porque alguém pensa aquele modelo e aí começa o derramamento de sangue, o vale tudo para chegar a esse ponto. Então, corram de todo mundo que tem uma sociedade perfeita para você morar. Entendi, faz sentido. Porque o totalitarismo, não importa se é de direita ou se é de esquerda, todo mundo que tem uma cidade perfeita para você morar, corra de lá, porque ele vai te subjugar, ele vai tentar te dominar. E aí ele tem uma frase interessante, nenhuma ideia vale uma vida. Porque não importa, por mais brilhante que seja, nós não chegamos lá. Então, para que vale matar gerações, fazer guerra, derramamento de sangue, se você não sabe nem se aquilo existe, de fato, porque são só ideias. Ideias de uma sociedade perfeita, uma sociedade igual fez, a gente pode falar aqui do Hitler, que foi um monstro da humanidade. Todo o modelo de sociedade fechada que você pega, foi catastrófico. Né? Ele queria uma sociedade perfeita, né? E ele cometeu a barbárie que foi da humanidade, né? Então, e sociedade aberta é o oposto. São as democracias liberais, que ele acha que é o melhor modelo, onde você não tem um modelo, né, mas a partir do racionalismo crítico, né, as pessoas vão se informar, aí muito pautado pela ciência, ter pequenos projetos. Então, faz um projeto de escola, de educação. Nossa, muito doido, propõe, executa em uma escola. E seja você o primeiro crítico. Avalia, não joga sujeira para debaixo do tapete. Avalia, conserta. Deu certo? Amplia para mais uma. E aí ele chama de engenharia parcial gradual. Nada de revolução, sabe? Cara, você falou uma coisa aqui, Ana,
o sentido assim, você falou, aquele que quer uma sociedade perfeita, corre, né? Corre. E a gente tem muitos exemplos aí, o pessoal pode até dar um Google aí, sobre, não sei se eu vou falar tem um documentário sobre isso, foi um documentário, um documentário da família internacional, já ouviu falar, né, da família internacional, já ouviu falar dessa família internacional? É uma situação, depois eu vou mandar para você dar uma olhada, que era um grupo de pessoas que tinha ideologias parecida, digamos assim, e ela estava muito forte, eu acho que foi não sei se foi na década de 80 ou de 70, estava muito forte, e criaram um grupo que foi morar, criaram uma sociedade, foi morar afastado, e criaram, lá tinha igreja e tudo mais, mas o que acontecia já vi alguma coisa assim. era barbárie. Acho que tem vários casos semelhantes assim, né? Tem sim. E você falou uma coisa que, nossa, eu arrepiei aqui, eu gosto dessas histórias, eu gosto de aprofundar essas coisas, que é verdade. Aquilo que você quer, de repente, aquela pessoa que quer construir uma sociedade perfeitinha, abre os seus olhos. Né? E essa família internacional cometeu várias barbárias, aonde falavam o nome de Deus, né? Mas tinha atrocidade contra crianças, tinha série de coisas assim absurdas. E você falou uma coisa, e realmente ele é bem feliz, né? Porque falou que aquele que quer construir uma sociedade perfeita corre. Né? E foi isso que... E a proposta do Pop é assim, em busca de um mundo melhor. E aí ele parte muito da ciência, porque a visão do Karl Popper, a filosofia da ciência dele acaba antecedendo a teoria política. Porque para ele a ciência, ela está sempre em construção. A verdade, aquela verdade com V maiúsculo, ela pode até ser que ela exista, mas ela não é dada assim. E o que a gente tem é um aproximar. Então, ciência para ele avança com conjecturas e refutações. Você faz uma hipótese e faz de tudo para poder refutar aquela hipótese. Então, assim, uma baita teoria científica. O melhor destino para ela é quando ela é refutada, porque então avançamos no conhecimento. Né? Então, os próprios cientistas deveriam ser os primeiros a tentarem refutar as suas teses. E não é isso. Quando você vai para um congresso, as pessoas, quando tem uma tese furada, se ela não consegue vencer na argumentação do raciocínio, da razão, eles já ficam até inimigos, né? Exatamente. Parte pra porrada. É bem isso. E o que mais que fala o seu livro? E aí eu faço primeiro uma abordagem da filosofia da ciência, né? Que a ciência avança assim, por conjecturas e refutações. E esse modelo de ciência é estendido para a política, onde ele vai propor esse modelo da engenharia parcial gradual. Bacana. Você levou quanto tempo para estudar? Você fez uma pesquisa? Foi de mestrado, né? Foi de mestrado. Nossa, mas que massa, eu estudei filosofia da ciência. Parabéns, viu? Né? E aí depois eu fui me interessando mais pela política. E aí, com essa questão do racionalismo crítico, né? Talvez seja a única forma de sair dessas vertentes totalitárias, né? Porque você fica assim de anteninhas ligadas. Nessa época de 60, de 70, a filosofia ela vem desde quando? A filosofia é uma das coisas mais antigas, né? Porque ela surge na Grécia Antiga, né? Século IV, V antes de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê muitas... Tem alguma coisa, que é a sua opinião em relação à teoria da conspiração, essas coisas? Você acredita nisso? Você acha que isso é balela, isso não existe? Eu penso que tem gente que gosta da teoria da conspiração, né? Olha só, perguntar isso para uma professora universitária, né? Como é que é a sua opinião sobre isso? Você acredita nisso? Olha, tem coisas que as pessoas também negam evidência e falam que é teoria da conspiração. Mas tem pessoas também que tudo vê um sentido transcendental ali atrás de tudo, né? Sim. Eu acho que teria que avaliar assim, parcialmente. Tem que se ponderar, né? Porque fala sobre as uniões de alguns grupos, igual, por exemplo, teve a maçonaria, né? Que se uniram para fazer alguns trabalhos, né? Ajudar, tem isso, né? E aí falam do grupo que fala dos Illuminati, por exemplo, que foi criado na Bavária, que na verdade eles queriam unir-se à maçonaria, mas na época só poderia entrar na maçonaria que pessoas de berço, que tinha família tradicional, que tinha muito dinheiro. E aí fala assim que foi criado na Bavária na época, inclusive o criador, não fugiu o nome da minha cabeça, mas era também um filósofo e também um professor de literatura. Eu não conheço. E aí fala, depois eu vou passar uns links para você, aí fala que eles criaram a própria sociedade. Né? Os Illuminati vêm do iluminismo, né?
e criaram e ficaram tão fortes na época quanto a maçonaria. Aí fala, né? Aí vem as teorias que espalharam no mundo inteiro e começaram a tentar entrar no meio político, no meio comercial, empresarial e tudo mais, na parte do entretenimento, e aí vem, aí a gente se perde, não sabe o que é, o que não é mais. Assim, eu não sei muitas teorias da conspiração. Agora, o Karl Popper, ele tem algumas coisas assim que da necessidade de se ir à fonte. Ele fala muito dos jornalistas nesse ponto, sabe? Ele fala assim, fala isso ele fala que os jornalistas normalmente eles leem notícias, né? E isso é muito verdadeiro. Quando você se interessa por um tema, que você sai entrando nos jornais, as notícias tem vários sites, mas elas se repetem. Às vezes o mesmo texto, mesma foto, tudo igual. Então, ou seja, muitos estão postando, colocando ali nos seus jornais aquilo, mas um ou dois, sei lá, não sei quem, buscou a fonte. Então, assim, se esse um errou, ou foi deturpado, ou foi parcial, que para o Karl Popper não existe neutralidade na ciência, na política, em nenhum lugar. Então, se você pega um livro, por exemplo, História Universal, já nem leia, porque está mentindo, né? Não existe a história universal. Sim, não é sempre sob uma perspectiva. Eu posso contar a história universal a partir da culinária, a partir do olhar das mulheres, a partir do olhar dos filósofos. Não existe a história universal. Então, existe sempre uma parcialidade. E não importa o lado, não importa se é direita ou esquerda. Eu sempre tenho que fazer outra pergunta. Aquela ideia, assim, de onde você está falando? Qual o seu lugar de fala? Isso para o Karl Popper é conversa fiada, não importa o seu lugar de fala. A pergunta que eu tenho que fazer é, o que você fala procede? Tem embasamento racional, científico? O seu lugar de fala não me interessa. O que você fala é procede? Se for, beleza. Se fonte não, é segura? A fonte é segura? Porque hoje realmente a internet está muito assim, né? Às vezes a gente tem várias provas. Às vezes uma pessoa vai em grupos fechados, coloca uma notícia e não está preocupando a fonte, né? Da onde veio. E fica muito no pé da coisa da ideologia. Quem está falando, não importa quem está falando, é o que está falando é verdadeiro. Porque pode ser uma sumidade PhD e está mentindo, está equivocado. O Karl Popper acha que ainda... Quanto mais inteligente for uma pessoa, talvez, mais ela erra, porque ela ousa mais. Talvez um menos inteligente erre menos porque ousa menos. Exatamente. Tem aquela ponderação, né? Não, eu vou falar bobeira, vou segurar motivo de chacota, coisa do tipo. Boca fechada não sai besteira. Não sai besteira. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa, muito bacana falar com você, Ana, sabe? Olha, que recado que você dá para as pessoas que estão assistindo agora, para os seus alunos também? Baixa meu livro. Massa, lógico, né? Editora FI, baixa lá, tem onde colocar comentários, pode mandar por e-mail, tem o meu e-mail aqui na contracapa. Tem o seu Instagram, para falar pessoal. Pensamento solto. Tá, inclusive, né? Você vai estar fazendo a parceria com a gente, agora vai estar gravando os vídeos, você tem que gravar os vídeos para falar. Tá aparecendo também o Instagram aqui da Ana abaixo no seu vídeo. Nossa, foi muito bacana. Tem alguma coisa que você quer, uma mensagem que você gostaria de passar? Nesse momento que a gente vive assim, a gente pode falar um momento assim, diferenciado. Eu vou falar aqui por mim, tá? Não estou falando... eu costumo falar que há uns tempos atrás parece que as pessoas tinham mais respeito hoje pelo próximo. E a gente está vivendo num mundo do qual que eu não queria estar nessa época não, de verdade, entendeu? Meio assustado com tudo que está acontecendo. Então, vou falar a partir do Karl Popper, porque ele é um pensador liberal e dá muita ênfase no egoísmo. Sim. E a gente, eu como cristã, né, sou uma mulher de paradoxos, não de contradições. O egoísmo é uma coisa muito bem-vinda dentro da perspectiva cristã, né, porque dá a impressão que eu não me incomodo com o outro. Na perspectiva política do Karl Popper, e ele é um liberal aí moderado, porque ele pressupõe uma certa intervenção do Estado, o egoísmo não é o oposto de altruísmo. O egoísmo no Karl Popper é um egoísmo, digamos, racional. Quando eu penso em mim, eu não excluo o outro, porque não dá, quando eu sou um egoísta racional, não dá para eu pensar somente em mim, porque eu sei que isso não vai funcionar, sabe? Então, o liberalismo às vezes ficou muito manchado, dá a impressão que são porcos chauvinistas que não se preocupam com o outro. Nessa perspectiva do Karl Popper, é bem interessante, porque se eu estiver bem, se eu não for uma lunática, eu vou perceber que não dá para eu ficar bem sozinha. Então, eu recomendo ler o livro. O egoísta racional, né? É isso. Nossa, Ana Kelly, olha só, parabéns pelo seu livro. Muito obrigado por esse bate-papo rápido, né?
Passou. E quero falar pro pessoal que está assistindo, né, para baixar o livro aí que tá aparecendo abaixo do seu vídeo. E eu fiquei curioso para conhecer um pouquinho também do seu trabalho na parte literária aqui. Parabéns, que Deus abençoe o seu trabalho. Obrigado por esse papo gostoso aqui, viu? Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Ela vai voltar aqui mais vezes. O que rola por aí, rola aqui. Beijo pra vocês.